Glória a Deus. Vamos ler o versículo 1. Amém? E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: de quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, o Senhor falava comigo semana passada. A Ana ministrou aqui sua palavra do Senhor uns dias atrás, aliás, semana passada não, né? E ela falava sobre o leão de Judá. Na verdade, ela deu outro nome, né? Ela falou sobre outros assuntos também. Só que o Senhor falava muito forte comigo isso ao meu coração. Porque a gente usa emblemas de leões para falar sobre Deus, sobre Jesus. A gente vê pessoas capturando um leão e fazendo muito forte essa comparação com Jesus. E eu queria trazer uma palavra breve aos nossos corações essa noite, para que a gente entenda realmente quem é esse leão de Judá que nós servimos. Quem é esse Deus? Porque ele é comparado com um animal que ele mesmo criou de tanta força e de tanta garra. A primeira característica, irmãos, que eu queria falar para a gente nessa noite é sobre antecipação. Os leões, vou ler aqui, tá? Os leões não esperam as coisas acontecerem. Eles preparam meticulosamente contra eventuais ataques que podem ameaçar a segurança do bando. Amém? Até aqui. E primeiramente, ele coordena, O leão ou leoa, ele coordena o bando. Ele tem ali um certo de liderança, de antecipação. E com Jesus não é diferente. Jesus, ele entrega para nós, na nossa mão, essa escolha que é o nosso livre-arbítrio de o que nós queremos para a nossa vida. Então, o primeiro passo, quando você aceita Jesus, você está caminhando com o Senhor, você opta pelo Senhor, mas antes disso, Ele nos chamou e nos escolheu. Ele nos tirou das sombras, das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E ali, Ele nos chamou e nos escolheu para fazer a obra dEle, para estar com Ele. E o pastor Luciano falava muito sobre bênção e maldição, que diz assim, Deuteronômio 30, Vamos lá? Você abre aí? 30:19. Que diz assim: os céus e a terra estão hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, primeiramente, o Senhor, Ele também nos ordena para que a gente viva a vontade e seja obediente a Deus. Eu não vou destrinchar muito sobre esse assunto, porque nós já ouvimos essa palavra ministrada no domingo, onde o pastor Luciano falava sobre a bênção e a maldição, a obediência a Deus e o que isso gera a nós. Então, o projeto que Deus estipula para nós, o plano que Ele tem para nós é um plano de salvação, de obediência a Deus. E nós precisamos escolher se a gente quer viver uma vida com Jesus ou não. Se a gente quer viver o plano de Deus para a nossa vida, mesmo tendo esse livre-arbítrio ou não. Amém? O segundo ponto é a inteligência. Os leões, eles são ótimos líderes. E eles agem com muita inteligência. Não sei se vocês já repararam, quando o leão ele vai atacar a presa, ele fica observando a presa que ele quer, dentro daquele, todo aquele rebanho ali que está junto, daquele bando de animais, ele olha bem a presa que ele quer e muito devagarzinho ele vai se aproximando daquela presa, que é o alimento dele, Às vezes pode parecer forte o jeito que a gente fala sobre o ataque do leão à presa, mas é a cadeia alimentar, irmãos. O alimento dele, a sobrevivência dele. Então ele vai se aproximando devagarzinho até a presa. Quando a presa percebe, ele já está muito perto. Ele está perto o suficiente para atacar. Então aí sim, quando a presa percebe que ele está perto, a presa sai correndo. E aí ele vai atrás daquela presa até ele realmente segurar ela ali. E todo o bando vai correndo junto, Então olha a sabedoria que Deus deu para um animal, para a forma
Senhor em Tiago. Vamos lá? Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança imposto a ser lhe dado. Então, peraí, a gente faz uma breve comparação de Deus, da sabedoria que Deus carrega, com um pedacinho, que é como se fosse uma areia do mar, que Ele deu para um animal. E muito pequeno também que Ele deu para nós. Porque a sabedoria que Deus nos entregou, a gente já consegue fazer tantas coisas, né? Agora você imagina a Deus, a mente de Deus, de criar tudo, de criar o universo, de criar o mar, de criar o céu, de fazer o firmamento, de fazer com que as ondas se movam conforme a lua se move, de fazer o sol aquecer e ter um intervalo, porque às vezes a gente está sentindo muito frio no inverno, logo já vem a troca de estação, logo já vai mudando as estações do ano. Então tudo tem um propósito. Deus é tão sábio que Ele fez tudo certinho, nos mínimos detalhes. E aí a gente fica imaginando, às vezes tem pessoas que se acham dignas demais ou sábias demais, mas o que é isso diante da sabedoria de Deus? A gente serve um Deus de grande sabedoria. E se a gente pedir, como a Bíblia diz, um pouquinho, Ele vai nos entregar um pouquinho a mais disso do que Ele já tem nos dado. Então, se às vezes a gente precisa tomar decisões, a gente fica em conflito com as decisões, ou o que a gente precisa fazer, de como a gente vai agir, o que a gente vai fazer naquele determinado momento. Mas Deus, Ele é maravilhoso e Ele sabe aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós estamos prestes a viver lá na frente. Ele é onisciente, Ele sabe do que está para acontecer. Então, ninguém melhor do que Ele para nos ajudar a tomar as decisões da nossa vida, a ter essa sabedoria, a ter isso. E olha como grandioso Deus é, irmãos. Olha para o seu corpo aí para você ver. Mexe a sua mão assim, ó. Você precisa de um músculo para mexer a sua mão. Você pode andar, o teu corpo é pesado, o teu pé é menor que o teu corpo, mas ele sustenta o corpo inteiro. Você já parou para pensar nisso? Deus é sábio demais. O coração, põe a mão no teu peito. Respira assim, ó. Olha só, ao mesmo tempo que você está respirando, teu coração bate e tudo funciona certinho. Se algum órgão perde o funcionamento, existem outros órgãos que podem fazer aquela sustentação, mas se um órgão vital ele perde o funcionamento, a gente perde a vida. Então olha como Deus é maravilhoso. Engraçado porque o nosso corpo ele é tão frágil, né? Você, ao mesmo tempo que ele é muito forte de bater no dedinho do pé e suportar, apesar que dói muito, né? Ele também é muito frágil, ao ponto de perder a sua vida se cair de uma altura muito alta, sobre um acidente ou algo do tipo. E olha como Deus é maravilhoso. E aí a gente vê pessoas que perdem órgãos, mas que fazem transplantes. E aí eu fico imaginando qual sabedoria Deus deu ao homem e aos médicos para poder trazer uma vida à tona. Né? A minha mãe trabalha no hospital e ela comenta comigo algumas coisas que acontecem de pessoas que chegam lá e precisam fazer uma cirurgia de emergência, e a sabedoria dos médicos para poder lidar com aquele problema, de estancar uma hemorragia, de fazer o coração voltar a bater, de fazer o cérebro desinchar, né? E eu fico boba de ver isso realmente, porque a sabedoria que nós temos parece grande a nossa mentalidade, mas é muito pequena diante da sabedoria grandiosa de Deus, né? E como pode, né, irmãos, eu fico pensando, as pessoas, os homens, se ensoberbecerem diante do poder de Deus, né? Porque eles acham que Deus é pequeno. A ciência às vezes acha que Deus é pequeno, mas Deus ele é grandioso, né? Não é só o funcionamento de um corpo humano que um ser humano pode ter conhecimento. Enquanto isso, Deus sabe até o funcionamento de um inseto. E aí, né? A pessoa, quando ele vai estudar, ele escolhe, ou ele vai ser médico e cuidar de gente, ou ele vai ser veterinário e cuidar de animais. Deus ele sabe o funcionamento de tudo, tudo, absolutamente tudo. Então, quão grandioso é a mente de Deus, né? Esse leão da tribo de Judá, esse leão verdadeiro realmente que a Bíblia relata, de que pode fazer além, ele vai além da medicina, né? Tem um louvor antigo que fala isso, vocês não lembram? Ele vai além da medicina. É um louvor antigo, né? Glória a Deus. O próximo, irmãos, é resistência. Vou ler aqui para os irmãos.
presa. Só que repara para você ver, eu passo, a gente vê às vezes um programa do Reino Animal lá em casa, e a gente fica assim, ó, chocado às vezes, né, como a natureza é interligada, né? E o leão, ele corre atrás da presa. Se ele não conseguir pegar a presa, ele descansa para depois correr atrás de outra presa. Ele não vai simplesmente correr atrás de todo aquele rebanho que está ali e vai para pegar outros, aquele que está próximo. E às vezes na nossa vida a gente age assim, não é? Se uma coisa não deu certo, a gente já desespera e já quer outras coisas. Quando na verdade tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olha só como o livro de Eclesiastes é tão completo, né? Claro que se for para você pensar, você vai pensar em outras coisas para falar que é o seu próprio tempo. Mas Deus, ainda na sabedoria de Deus, Deus nos ensina a administrar a nossa vida, a forma de saber realmente que para tudo tem um tempo determinado. Né? Qual é o tempo que você está enfrentando agora na sua vida? É importante a gente saber que assim como o relógio tem 60 minutos e aqueles 60 minutos termina e já vai para o próximo tempo, a nossa vida também é assim. Nada é eterno, nada acontece por acaso, nada é em vão, mas na vida com Deus tudo tem uma razão. Não é verdade? É bem isso mesmo. Então tudo Deus tem um tempo determinado na nossa vida. Qual é o tempo que você está vivendo agora? Eu quero dizer para você, não se desespere, porque esse tempo vai passar. Daqui a um tempo você vai olhar para trás e falar assim, nossa, por que eu me desesperei? Por que eu não consegui segurar mais um pouquinho? Nem a Bíblia fala que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes para nós pode durar uma eternidade, parece que nunca vai acabar. Para Deus às vezes é um segundo só no coração de Deus. E a gente precisa aprender a ter essa resistência para entender isso. Assim como o leão ali na hora de pegar a sua presa, ele se retira porque ele se cansou, não deu certo, não conseguiu pegar. Imagina se ele fosse desmotivar, ele ia morrer de fome. Porque os animais não são igual a gente que vai no supermercado comprar um alimento. Eles realmente precisam ir atrás de caçar. Aqueles que são herbívoros, são carnívoros, têm que caçar. Se eles não caçam, eles não se alimentam. Né? Eles só recebem alimento dos pais, vamos dizer assim, como cria, como filhote, quando são filhotes. Né? Quando são criancinhas aí, ó. Mas quando eles são adultos, não tem essa mais não. E Deus, até nisso, Ele cuida de nós, irmãos. A Bíblia nos fala que Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Não é isso? Que se até os lírios do campo lá se vestem, Deus não vai nos dar as vestes? Se até os passarinhos têm que comer lá, Deus não vai nos dar o alimento? Não é? Então Deus, Ele cuida de nós, mas nós precisamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo. Se às vezes você está batendo ali um martelo naquele prego, o prego vai, aguarda um pouquinho. Às vezes não é o tempo desse prego entrar ali, não. Às vezes vai esperar mais um pouquinho, para você esperar mais um pouco. E a gente não pode ser ansioso, a gente precisa entender o trabalhar de Deus ali e nos retirar para os braços do Pai, entendendo que Deus, Ele vai cuidar de nós. Amém? Abra comigo agora em Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se engrandecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aleluia. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos
Esperar em Deus a minha alma. Existe um outro versículo aqui em Salmos que diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda louvarei. O tempo de cantar vai chegar. Às vezes você está vivendo o tempo de cantar agora. Aí se reveste, porque o tempo da dificuldade você está resistente também. Amém? Então espera no Senhor, espera em Deus, para que você o louve. Aleluia. Ainda diante das perseguições, das tribulações, há um rio cujas correntes são limpas. Aleluia. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor aí, querido. Aleluia. Jesus faz maravilhoso, Senhor. Aleluia. Que isso tem Deus. Que maravilhoso, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá em 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Esses dias a pastora Tônia pregou sobre isso, né? A minha graça te basta. De olhar para a nossa fraqueza de uma forma diferente. Gente, agora imagina só. A selva toda, os animais todos tremem ao estrondo da voz de um leão. Quando ele ruge, ele estremece os outros animais. Sabe essa força? É essa força do leão que ruge em nós. Sabe por quê? Nós carregamos o Espírito Santo com grande autoridade dentro de nós. Então a gente precisa olhar diante da diversidade que a gente está vivendo, diante do diabo que vem bramando como um leão, mas não é leão, né? Que nós estamos cercados dos anjos do Senhor e que há um Espírito Santo que tem grande autoridade dentro de mim e de você, que a gente pode sim, com grande voz, repreendê-lo e vai sair como um suar de um leão, um rugido de um leão sobre o inimigo, e ele cai por terra. E a gente precisa entender essa autoridade que a gente carrega dentro da gente. O Espírito Santo está se movendo dentro de nós incessantemente, ali, está clamando, clamando, clamando. Existe o Espírito que clama dentro de nós e clama Abba, Pai, incessantemente. E aí a gente precisa tomar posse disso e de entender. Porque o inimigo ele vem lançando tanta coisa na nossa cara, tantas inverdades, mentiras na nossa cara. E se a gente não tomar cuidado, a gente aceita as mentiras dele. Mas a gente precisa olhar para ele e dizer: não, eu sei que o meu Redentor está comigo, eu sei que Jesus está comigo, eu sei que há autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, porque o Senhor está comigo, Ele habita em mim. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios 1:21. Mas os que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Olha só que maravilhoso, hein? Penhor é quando você pega um bem seu e vai penhorar, porque aquilo tem muito valor, né? E a Bíblia ainda especifica ainda nessa tradução, dizendo como penhor, o grande valor que isso tem, de nós carregarmos realmente, né? A presença de Deus dentro de nós. Aleluia. E um outro símbolo também, irmãos, que eu vi como Leão, nós estava falando hoje sobre o afeto, né? Sobre o afeto que ele tem com os filhotes. O afeto que Deus tem conosco. E nós aprendemos muito com isso, porque Deus, Ele é Deus de amor. Amor que não se mede. Amor que você não olha, não põe na balança para ver se a pessoa é merecedora ou não. O amor que, independente da pessoa não merecer ou fazer algo para que você seja recíproco a ela, é um amor incondicional. E o Senhor nos ensina a entregar este amor e ter esse amor uns aos outros. Porque é muito fácil, às vezes, a gente olhar, amar o seu esposo, a sua esposa, seu filho, né? Mas às vezes é difícil você amar aquele que você nem conhece. E Deus, Ele ama incondicionalmente todos de uma forma igual. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 13, versículo 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis
outros. Então, como nós vamos ser conhecidos pelo mundo? Pelo amor de Jesus, de amar um ao outro verdadeiramente, de entregar este amor que Deus coloca no nosso coração, de forma que a gente possa olhar para as pessoas e não ver elas simplesmente pela aparência, ou será que ela gosta de mim, não gosta? Ame ela mesmo assim. O ódio, o rancor, a vingança, o desejo faccioso no coração, troque isso pelo amor. Troque isso, às vezes, se a sua vontade for, de brigar, de xingar, troque pelo amor. Se às vezes alguém vir te caluniar ou dizer algo que você não é, aí você sentir vontade de sair da sua defesa, troque isso pelo amor. E Deus, Ele vai nos justificar. Aos poucos, Deus vai mostrando para aquela pessoa quem nós somos verdadeiramente. Quem nós somos de verdade em Cristo. Porque eu já vivi muito isso, irmãos. Das pessoas olharem e falar para mim que eu tinha cara de invada, cara de mentira. Eu sempre passei por isso, desde quando eu era criança. E aí é difícil, porque com o tempo você vai demonstrando quem de fato você é. Não é? Às vezes você está casado aí há anos e você acha que conhece a pessoa, a cada dia você aprende mais dela. A cada dia você conhece melhor essa pessoa. Então é muito difícil as pessoas olharem para nós e determinar, descrever quem verdadeiramente nós somos em uma conversa, em um olhar, em um bom dia. Então nós não podemos deixar de amar ou de ensinar esse amor de Jesus às pessoas por esses detalhes do dia a dia. Senão isso vai nos aprisionando, vai nos sufocando, e aí sim você vai ser transformado em quem você não é. Então entregue este amor. Então, irmãos, esses foram alguns detalhes que eu separei sobre o leão da tribo de Judá. Só que isso daqui é as comparações que a gente faz com o animal. Porque quando a gente fala um leão, a gente compara Jesus com o animal, com a face de um leão. Mas como será então esse leão da tribo de Judá? Que os olhos são como chamas de fogo. Em sua boca há uma espada afiada, que está vestido com um manto de sangue. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa força, este Deus que pelejará, que virá e pelejará, e todas as nações se prostrarão e reconhecerão Ele como Deus. Este é o Deus que nós servimos, que vai muito além, pegando essas características aqui que são poucas diante da grandiosidade de Deus. Então, todas as vezes que você cantar aquele louvor lá, que ruja o leão, que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Então, que deixa este leão rugir dentro de você. Entenda a força que você tem. Entenda isso, A palavra de Deus fala que a voz do Senhor é como sons de